Quem nunca pediu ou aguardou o socorro de Deus diante das mais variadas situações da vida? Na verdade, neste exato momento, há muitas pessoas esperando pelo socorro do Senhor. E essas pessoas têm razão em esperar por isto. Afinal, a própria Bíblia nos diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ela nos ensina a lançar nossas ansiedades no Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Além disso, nas Escrituras há o registro de várias histórias onde o socorro de Deus em favor do seu povo aflito foi manifestado de forma maravilhosa. É claro que não conseguiríamos citar todas essas histórias aqui num único vídeo, mas escolhi uma dessas histórias para apresentar a vocês, com o objetivo de juntos podermos refletir um pouco sobre isto, porque, sem dúvida alguma, todos nós, em algum sentido, necessitamos do socorro de Deus. Esta história aconteceu no período em que o povo judeu estava exilado e subjugado sob o domínio persa. Foi nesse período que ocorreram os fatos descritos no livro de Ester. E algumas pessoas fazem uma leitura bastante equivocada do livro de Ester, focando exclusivamente na história surpreendente de uma plebeia que se casou com o rei mais poderoso do mundo em sua época. Esse tipo de leitura até parece lembrar antigos contos de fadas, ou até mesmo roteiros de comédias românticas do cinema. Mas a história do livro de Ester é muito mais do que isto. É uma história sobre providência, socorro, livramento e juízo divino. Mas antes de chegarmos a este ponto da história, precisamos saber que o povo judeu havia sido levado cativo para a Babilônia sob o governo de Nabucodonosor. O rei babilônico sitiou e conquistou Jerusalém, a capital do reino de Judá. Ele destruiu e saqueou o templo e deportou uma grande porção da população para regiões do extenso território babilônico. Então, após o Império Babilônico ter caído perante a conquista persa, os judeus continuaram exilados e espalhados por toda aquela terra. E o livro de Ester registra exatamente esse período. Naquele tempo, o Império Persa estava sendo liderado por Xerxes I, o rei Assuero da Bíblia. E tal como havia sido revelado ao profeta Daniel, o rei Assuero acumulou grandes riquezas, mais do que todos os seus antecessores. Ainda conforme a revelação dada a Daniel, Xerxes ou Assuero empreendeu grande número de campanhas militares contra a Grécia, começando em aproximadamente 480 a.C. E é exatamente esse o contexto histórico que envolveu os fatos narrados no livro de Ester. Muito provavelmente, numa reunião para tratar de assuntos relacionados às ofensivas contra a Grécia, ocorreu o episódio descrito no capítulo 1 do livro de Ester. Na ocasião, Assuero promoveu uma grande festa, e quando já estava embriagado, ele resolveu exibir sua esposa, a rainha Vasti, aos seus convidados. E aqui muitos estudiosos acreditam que esse exibicionismo pretendido por Assuero exigia da rainha alguma situação humilhante e vexatória, e por isto foi recusado por ela. Seja como for, por ter se recusado a obedecer à ordem de Xerxes, Vasti foi deposta de sua posição. Então, algum tempo depois, para ser mais exato, provavelmente cerca de 3 anos após Vasti ter sido destituída, Assuero foi aconselhado por alguns de seus servos a escolher uma nova rainha. O texto de Ester, capítulo 2, versículo 1, talvez demonstre que Assuero havia se arrependido do que tinha feito contra Vasti. No entanto, a legislação persa tornava a sua ação de tê-la destituída algo irrevogável. O rei então seguiu o conselho dos seus servos a fim de arrumar uma nova esposa. Ele deu ordens para que moças virgens e formosas de todas as províncias fossem reunidas e trazidas como candidatas ao palácio em Susã. Entre essas moças estava Radassa, nome hebraico de Ester. Ester era órfã e tinha sido criada por Mordecai, seu primo. E aqui eu quero fazer uma observação. Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções, era primo de Ester. Digo isto porque toda vez que falo sobre Mordecai aqui no canal, sempre aparece alguém insistindo que ele era tio de Ester. Mas não, Ester era filha do tio de Mordecai, ou seja, Mordecai era um primo mais velho dela, e você pode conferir esta informação em Ester, capítulo 2, versículo 15. Seguindo aqui a nossa história, a Bíblia informa que Mordecai era um homem temente a Deus. Certamente ele educou Ester de acordo com os princípios dos mandamentos do Senhor. O texto bíblico relata que, após um ano de preparação, Ester se apresentou perante Assuero. A Bíblia diz que Ester alcançou o favor de todos quantos haviam, e então o rei a amou mais do que todas as mulheres. Ele fez rainha em lugar de Vasti, isto provavelmente entre 479 e 478 a.C.
O texto bíblico informa que Ester alcançou perante o rei favor e benevolência mais do que todas as virgens. E nesse sentido, as qualidades demonstradas por Ester claramente eram resultado da providência divina, que, conforme podemos perceber na sequência da história, preparou o cenário para a manifestação do socorro de Deus para livrar o seu povo. Mas um dia, enquanto Mardoqueu estava nas dependências do palácio, ele descobriu uma conspiração dos eunucos para matar o rei Assuero. Rapidamente ele contou a Ester sobre o plano que havia descoberto, e ela informou o rei sobre o que estava acontecendo. Obviamente, os homens responsáveis por aquele plano acabaram mortos, e todo aquele incidente, incluindo a atitude heróica de Mardoqueu, foi escrito nos arquivos reais. E é interessante notar que o texto não destaca nenhuma recompensa imediata a Mardoqueu. Ao contrário, o foco passa a ser exatamente a promoção de um oficial chamado Amã. Esse grande contraste entre a promoção de Amã e a falta de reconhecimento para com Mardoqueu é característico da narrativa do autor desse livro. Então, depois de ter sido promovido, Amã exigiu honraria a todos e ficou furioso pelo fato de Mordecai não lhe render honra, o que na prática significava que Mordecai não se inclinava perante ele. Apesar da origem de Amã ser incerta, é possível que ele tenha sido um descendente de Agag, o rei dos Amalequitas. Para quem não sabe, os Amalequitas eram antigos inimigos mortais do povo judeu. Caso isto esteja correto, então podemos compreender um possível motivo para a recusa de Mordecai. Porém, o invejoso e perverso Amã não conseguiu tolerar o comportamento de Mordecai. Ele arquitetou um plano para matar não somente Mordecai, mas todo o povo judeu. O plano de Amã era um verdadeiro massacre, pois não dava nem mesmo a oportunidade dos judeus se defenderem. E de forma astuta, Amã conseguiu persuadir o rei Assuero, e o extermínio dos judeus foi decretado. Quando soube do que estava acontecendo, Mordecai rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e levantou um grande clamor. A mesma atitude foi tomada por todos os judeus que ouviam as notícias sobre aquele decreto nas diferentes províncias do Império Persa. Mordecai então procurou Ester para que ela fizesse algo a respeito. A princípio, Ester se mostrou temerosa, pois ninguém podia entrar na presença do rei sem que ele convidasse. E o problema era que naquele momento já fazia algum tempo que o rei não convidava Ester para estar diante dele. Mas Mordecai lembrou Ester que a posição que ela ocupava poderia fazer parte do propósito do Senhor para socorrer o seu povo. Mordecai também disse que mesmo que ela não fizesse nada, certamente o socorro de Deus se levantaria de outra parte. Naquele momento, Mordecai teve uma demonstração exemplar de confiança em Deus em meio às adversidades. Ester então orou e jejuou e pela providência de Deus conseguiu o favor do rei. Com sabedoria da parte do Senhor, ela procurou o rei e o convidou juntamente com Amã para um banquete. Depois, outro banquete também foi marcado, e nesse segundo banquete, finalmente Ester contou ao rei sobre o plano que havia contra ela e seu povo, desmascarando Amã. É importante saber que, até aquele momento, Ester não havia falado que era judia. Isso explica a grande perturbação que acometeu Amã naquela ocasião. Ou seja, parece que Amã não fazia ideia que estava tentando destruir o povo de sua rainha. Ele ficou tão desesperado que chegou a ser acusado de assediar Ester quando tentou lhe rogar que ela tivesse piedade de sua vida. No entanto, já era tarde demais para qualquer mudança. Amã, ironicamente, foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. Mesmo assim, o decreto do imperador da Pérsia não podia ser revogado. Porém, um novo decreto concedendo aos judeus direito de legítima defesa foi instituído. Dessa forma, pelo menos, os judeus puderam resistir aos seus inimigos e mataram 75.000 adversários. Estima-se que havia naquela época cerca de 3 milhões de judeus nas províncias persas. Esse número, inclusive, explica a possibilidade de haver tantos inimigos contra eles. E quanto a Mordecai, o primo da rainha Ester, ele também foi levantado como segundo homem depois do rei, exatamente o mesmo posto que havia sido ocupado por Amã. Agora vamos pensar um pouco sobre este relato bíblico. Apesar de algumas pessoas erroneamente tentarem utilizar a história descrita no livro de Ester para justificar um falso evangelho de triunfalismo e prosperidade, obviamente esse não é o foco da narrativa desse livro. Na verdade,
o livro de Esther nos ensina que muitas vezes o povo de Deus passa por intensos sofrimentos e perseguições. É comum as pessoas pensarem no socorro de Deus como a ausência completa de dificuldades. Mas é preciso saber que muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. A garantia não é a ausência de tempestades em meio às águas agitadas da vida, mas a presença do Senhor em nosso barco. Sim, os crentes realmente enfrentam períodos de crise e desespero. A grande verdade é que o povo de Deus sabe o que é sofrer, e quem diz o contrário disso é mentiroso e prega um falso evangelho. Mas em momentos assim, de dor, de aflição, de sofrimento, o cristão deve buscar a ajuda do Senhor e permanecer fiel a Ele, ainda que essa fidelidade lhe custe sua vida. Jamais podemos nos esquecer de que Deus é o Senhor da história. Ele controla e governa todas as coisas. Então, sem dúvida, o socorro de Deus vem no momento certo. A história do livro de Esther é uma prova disto, revelando a soberania divina no cumprimento de seus propósitos. Inclusive, é interessante notar que o livro de Esther não narra nenhum grande milagre, não narra nenhum acontecimento extraordinário, sobrenatural e inexplicável. Eu quero dizer que não houve abertura de um mar como no Êxodo, não houve a queda de muralhas como em Jericó. Parece que tudo ocorreu de forma natural. Parece que nada saiu da rotina comum das complexidades de uma vida nos bastidores da corte persa. Para você ter uma ideia, nem mesmo o nome pessoal de Deus é mencionado no livro de Esther. Mesmo assim, cada detalhe dessa história fez parte do propósito do Senhor para livrar o seu povo escolhido e para manifestar sua glória sobre a terra. A forte mão daquele que se assenta no trono do universo estava trabalhando, ainda que os olhos humanos não fossem capazes de enxergar. Então, em resumo, podemos dizer que a história de Esther é um testemunho da providência divina, mostrando que Deus está constantemente em ação, mesmo quando não percebemos. Esse registro bíblico revela que o Senhor utiliza circunstâncias ordinárias e pessoas comuns para cumprir seus propósitos soberanos. Desta forma, o livro de Esther não apenas narra um episódio histórico, mas nos convida a confiar na fidelidade de Deus, mesmo em tempos de grande adversidade e aparente silêncio. Através da coragem de Esther e da sabedoria de Mordecai, aprendemos que a soberania de Deus é a base sólida sobre a qual devemos construir nossa confiança e esperança. E nesse sentido, podemos fazer algumas aplicações práticas dessa história bíblica em nossas vidas. Em primeiro lugar, assim como Deus estava trabalhando, digamos que nos bastidores na vida de Esther e Mordecai, Ele está ativo em nossas vidas hoje. Precisamos confiar que Deus está no controle e que Ele está orquestrando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Como Romanos capítulo 8 e versículo 28 nos lembra, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Em segundo lugar, a coragem de Esther ao se aproximar do rei, arriscando sua própria vida, nos desafia a sermos corajosos em nossa fé, especialmente em momentos de crise. Precisamos estar dispostos a tomar posições ousadas e confiar que Deus nos sustentará, assim como Ele fez com Esther. Lembremos as palavras do Senhor a Josué, quando disse: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Em terceiro lugar, percebemos que Esther pediu ao seu povo que orasse e jejuasse antes de tomar uma decisão crucial. Este exemplo sublinha a importância de buscar a orientação de Deus e de nos quebrantarmos diante dele através da oração. A melhor coisa que podemos fazer quando enfrentamos grandes desafios é orar ao Senhor. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, entre os versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos encoraja a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentarmos nossas inquietudes a Deus. Em quarto lugar, a história do livro de Esther nos ensina que, mesmo quando enfrentamos perseguição, devemos permanecer fiéis a Deus. Mordecai se recusou a se curvar a Amã, demonstrando uma fidelidade inabalável. Da mesma forma, somos chamados a ser fiéis, independentemente das consequências. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14,
Nos lembra que, ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça, somos bem-aventurados e não devemos ficar amedrontados. E para terminar, em quinto lugar, embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, conforme já falamos aqui, sua mão soberana é evidente em todos os acontecimentos. E com isto devemos aprender a discernir e confiar no trabalho silencioso de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele está sempre presente. Muitas vezes nos ocupamos em questionar uma suposta ausência de Deus em nos socorrer, e acabamos não percebendo que Ele já veio ao nosso encontro, que Ele está nos socorrendo agora mesmo, e nós é que não estamos compreendendo o que Ele está fazendo. Em momentos assim, devemos recorrer a Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, que nos ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos do nosso Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Devemos reconhecer a soberania de Deus e sua capacidade de intervir nas circunstâncias mais difíceis de nossas vidas. Que possamos, como Esther e Mordecai, confiar no Senhor, buscando sua face em oração, sendo corajosos em nossa fé e fiéis em nossa caminhada, sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Agora, escreva nos comentários qual lição você consegue aprender com esta história do livro de Esther.